Olha só que interessante, nós vamos tratar aqui de um assunto tão importante, que é o erro médico e o erro do médico. Quando eu falo de erro médico, nós temos, segundo uma pesquisa revelou recentemente, nós temos um aumento de 300% das ações indenizatórias. É muita coisa. Muitas ações indenizatórias contra clínicas médicas, médicos e profissionais da área da saúde. 300% o aumento foi nos últimos 2 anos. É muita coisa. Professor, por quê? Por que está acontecendo isso? Diversos motivos. O médico, os profissionais da área da saúde trabalhando demais, muitas vezes gera uma sobrecarga porque assume diversos plantões, muito trabalho. Isso ocorre. Também temos um problema, sim, que ocorre no Brasil. Muita gente ingressa com ação de indenização para tentar oferir lucro, é um risco muito grande, por isso temos que fazer uma triagem. O advogado tem uma obrigação, o advogado é o juiz da causa, o primeiro juiz da causa. Ele tem que triar. Se ele vê que realmente é uma aventura jurídica, ele deve sim falar, não vale a pena ingressar com essa ação. Ele tem esse objetivo e tem que fazer isso. Infelizmente, alguns colegas não fazem, não pode. Tem que fazer isso sim, tem que triar. Não posso já pegar, erro médico, vamos lá, vamos ingressar com a ação. Não, ele tem que verificar se realmente no entendimento jurídico existe possibilidade de chance de êxito. Tem que ter responsabilidade, não é isso? Quando eu falo de direito médico e profissionais da área da saúde, é um tema pouco explorado ainda, hein? Nós temos poucas doutrinas sobre o assunto. O professor vai lançar, agora em 2019, um livro sobre esse assunto também, né? Direito médico e responsabilidade dos profissionais da área da saúde. O objetivo é contar como que funciona, teses de defesa, ações indenizatórias. Então esse é o objetivo. Quando eu falo de direito médico, a primeira confusão que ocorre é do direito médico e os profissionais da área da saúde. Professor, é estudado no mesmo campo? Sim, o médico é um profissional da área da saúde. Então as responsabilidades, o estudo, as suas indenizações, as teses de defesa são relacionadas, são conexas assim. O segundo erro que ocorre é confundir erro médico com erro do médico. E se você digita no Google, você muitas vezes lê um artigo que induz a erro, né? Dá a entender que erro médico é erro do médico. Nada tem a ver uma coisa com a outra. Preste atenção aqui que as nomenclaturas confundem, nos confundem mesmo, hein? Erro do médico é uma coisa, erro médico é outra. De novo, anota aí, ó. Erro do médico é uma coisa, erro médico é outra coisa. Vamos falar do erro médico, depois do erro do médico. Erro médico agora, hein? Vamos lá. Erro médico é o erro que pode ser cometido por qualquer profissional da área da saúde, hein? Erro médico, tem médico no nome, mas qualquer profissional da área da saúde pode cometer. É isso mesmo. O enfermeiro, o anestesista, qualquer profissional da área da saúde pode cometer erro médico. Porque erro médico, não estou falando do médico, mas dos profissionais da área da saúde. E falo mais, o hospital pode cometer erro médico, a clínica, dentista, veterinário também. Então cuidado, erro médico é uma nomenclatura muitas vezes que nos induz a erro, né? Ainda mais se você não para estudar sobre o assunto. Nos induz a erro porque dá a entender que é culpa do médico, e não é. Erro médico é de qualquer profissional da área da saúde. Agora sim, vamos lá. Vamos para o erro do médico. Erro do médico, aí sim. Erro do médico. Aí é o erro do médico. Quando eu falo erro do médico, eu tenho provas o suficiente para falar o médico errou. Erro do médico. Então cuidado. São conceitos parecidos, mas são diferentes. Quando eu falo erro médico, qualquer profissional da área da saúde pode praticar. Erro do médico, somente um médico. Então fique atento em relação a isso também. Isso é importante, porque tem muitas ações que a gente vê por aí que o erro já começa na própria nomenclatura, né? Muita gente é induzida a erro. Então, a primeira diferença. Quando eu falo do erro médico, ou do erro do médico, dos profissionais da área da saúde, é importante lembrar que o médico ou a equipe, os profissionais da área da saúde, podem errar. E o erro é cometido normalmente por negligência, imprudência ou imperícia. Isso vai ser analisado. O erro tem que ter conexão, que é o chamado nexo causal. Não existe nexo causal só no direito penal. Aqui no civil também existe, no direito civil. Então, se ocorre um nexo causal, em virtude de uma negligência, imperícia, imprudência, eu posso sim processar o hospital, processar a equipe e processar o médico. Então, equipe, hospital, erro médico. Só o médico, erro do médico. Olha como os conceitos são diferentes. Essas indenizações vão depender realmente do caso concreto. Nós temos no Brasil indenizações que chegaram a R$300 mil. Temos indenizações
em outros estados que chegaram a quase 800 mil reais. Mas cuidado, isso não é a realidade. São algumas ações pontuais que os valores chegam a esse nível. Normalmente as indenizações, conforme a jurisprudência, elas não ultrapassam a 30 mil reais. Eu falo isso porque quem assiste Questão de Direito, ele sabe a coisa como funciona na prática. E você, né, caso você esteja assistindo, você tem que saber que essas indenizações, igual filme, né, nos filmes que a gente vê indenizações milionárias e novelas, não são as realidades brasileiras. Aqui nós temos sim uma jurisdição defensiva contra o dano moral. O dano moral não pode virar uma fábrica. Isso realmente influenciaria todo mundo a ingressar com a ação, do dia para a noite. E nosso judiciário não deixa isso acontecer em virtude de uma proteção mesmo. Existe um equilíbrio. O dano moral, existe sim uma complexidade para calcular o dano moral. Depende de quem eu vou cobrar, qual que é a possibilidade dessa pessoa. Né? Será que é uma multinacional? Nós sabemos que tem hospitais que realmente são hospitais milionários. Ou será que é uma pequena clínica médica de um dentista? Então, a possibilidade do réu vai ser levada em consideração. Também a possibilidade do réu, a necessidade, é um binômio mesmo, necessidade e possibilidade, assim como na ação de alimentos, né? Isso vai ser levado em consideração. Sem falar também em outras situações, porque o dano moral não é só para indenização, efeitos de indenização, mas também de punição, caráter punitivo. Então vai ser levado em consideração o valor que vai punir o réu ou os réus, tá? Então cuidado com isso, não é a realidade. Quando eu falo de erro médico no Brasil, o que é importante a gente conversar? Erro médico e erro doméstico. Nós temos sim o estudo do erro, né? Quando eu falo de erro, para que ocorra a condenação de um médico ou profissionais da área da saúde, é importante que você saiba que existe um erro. Esse erro vai ser provado com as provas de processo civil. Nós temos de um lado as provas orais, testemunhas, depoimento pessoal das partes. Do outro lado nós temos as provas documentais. Dentro das provas documentais, sempre lembrando as quatro provas existentes no Código de Processo Civil. A primeira, prova documental em sentido estrito. Tudo que é palpável, pode ser uma chapa, pode ser um raio-x, pode ser um laudo médico, um relatório, tudo que seja palpável. A segunda prova documental, nós temos a perícia, que é fundamental em um processo de erro médico, hein? É fundamental. Muitos colegas advogados ingressam com ação, buscando o erro médico, a comprovação do erro, do dano, mas muitas vezes não conseguem comprovar porque não solicitam. É muito importante a perícia. A perícia tem que ser feita. A falta de perícia é um risco. A chance de uma improcedência no pedido é muito grande. A perícia vai determinar se ocorreu um erro médico ou não. Então é muito importante também. Quando nós falamos dessa segunda prova, eu entendo que é uma prova conexa. Todo processo tem que ter perícia, para que possa, todo processo que envolva erro médico, para que possa realmente ficar mais fácil de provar o erro. Isso é utilizado em matéria de defesa pelo médico, ou pela clínica, ou pelo hospital. Muitas vezes a falta de perícia, hein? Cuidado. Provas orais, já falamos, muito utilizada nesses processos. Depoimento pessoal e também testemunhal. Provas orais, documentais que estamos falando agora, hein? Documentais, então a primeira, qualquer prova palpável, ou seja, prova documental em sentido estrito. A segunda que vejo, uma das mais importantes nessa situação concreta, para provar erro médico, erro do médico, que é a prova, né, chamada prova pericial. Temos também a terceira opção que pode ser utilizada também nesse contexto de erro médico, que é a prova chamada prova de inspeção judicial. O juiz pode ir até o local, pode ir até a casa do paciente, né, do autor da ação, ele pode fazer isso. A inspeção judicial, muito importante também. E temos a quarta opção, que é a ata notarial, ou seja, a ata, a escritura pública feita no cartório, também pode ser utilizada como prova. Dentro da teoria das provas, que nós temos duas, as provas orais de um lado e as provas documentais do outro, qualquer prova pode ser utilizada, aplicada em ações iniciais ou contestações em tese de defesa. O médico, claro, o profissional da área da saúde, ele pode usufruir das respostas do réu, o direito de defesa, o contraditório, o direito constitucional, inclusive. Então, tanto o médico, como a clínica médica, como o hospital, pode usufruir, sim, de medidas judiciais de defesa. Quais são, professor? As chamadas respostas do réu. O médico ou a clínica médica poderá apresentar contestação, reconvenção, poderá reconhecer que o autor está correto, reconhecimento jurídico do pedido.
Se for ação que ocorra, né, diversos autores, multiplicidade, litisconsórcio, pode pedir o desmembramento do polo ativo da ação, ou ainda pode ficar calado e sofrer a revelia, mas também é utilizado como técnica de defesa, mais no criminal, pouco utilizado aqui no processo civil. Fato é que o médico, ou a clínica, ou o profissional da área da saúde pode usufruir dessas 5 respostas do réu pelo contraditório, pelo direito de defesa. Isso é muito comum. Agora que você já sabe a diferença do erro médico e do erro do médico, fica mais fácil, não é isso? Você provavelmente não vai errar. Então vamos lá, vamos entender. Professor, eu já sei a diferença, já sei quais provas eu utilizo para provar que ocorreu o médico, ou eu, médico, utilizo para provar que não ocorreu. São as provas orais e provas documentais que você já sabe. Já sabe os mecanismos de defesa, já sabe que a inicial é o autor que faz. Ação de indenização por erro médico. Já sabe que é muito importante essa perícia para provar o erro médico. Mas, falar em erro médico, tem que falar em responsabilidade civil. É isso mesmo. O erro médico ou o erro no médico envolve responsabilidade civil. A responsabilidade civil ela é tratada de diversas formas. Nós temos a responsabilidade civil propriamente dita, caráter civil, ação, indenização, caráter indenizatório, que é a ação normalmente que eu quero uma indenização por danos morais e materiais, mas também o médico ou o profissional da área da saúde pode sofrer um processo disciplinar, administrativo. Professor, o que é esse processo disciplinar? O conselho. Você pode fazer uma representação no Conselho Regional de Medicina. Essa representação é uma reclamação. Essa reclamação muitas vezes é utilizada também como base na ação judicial. Então você pode, são esferas diferentes, né? O erro médico pode gerar várias responsabilidades. Vamos mencionar as 3 principais. 3, a responsabilidade civil, que é essa que nós estamos falando, do processo, não é isso? Processo, ações contra o médico. A responsabilidade disciplinar ou administrativa, que é o conselho de classe do médico, órgão responsável pela fiscalização. E a terceira responsabilidade é criminal. Dependendo do caso, dependendo da situação, o médico pode responder. Olha que interessante, ó, mesmo ato, mesma situação, 3 responsabilidades. Civil, indenização, patrimonial, material e moral. Né? Lembrando que o material é patrimonial realmente, né? E moral extrapatrimonial. Pode sofrer ainda na esfera administrativa, que é disciplinar, e também criminal. É isso mesmo. Então, um erro pode gerar 3 responsabilidades. Civil, administrativa, disciplinar, que é a mesma coisa, e também penal. Perfeitamente possível, esferas diferentes. O médico terá que fazer 3 defesas diferentes, porque são competências diferentes de julgadores, não é isso? Então, é perfeitamente possível. Na responsabilidade civil, presta atenção aqui, é importante que você prove o dano. Só existe responsabilidade civil com dano. No Brasil, preste atenção, hein? Nós temos 3 danos. 3. Nós temos o dano moral, que é o mais conhecido, muito conhecido. O dano moral é um dano que não é patrimonial, hein? O dano moral é um dano que pode ser físico, pode ser psicológico. Muita gente tem o nome negativado, SPC e Serasa, ingressa com uma ação e pede dano moral, porque é a sua imagem. O dano moral muito vinculado ao lado psicológico, à imagem do sujeito, à reputação do sujeito. O dano moral não é patrimonial, mas sim fora do patrimônio, extrapatrimonial. Quando você prova que ocorreu um erro médico e isso impactou na sua vida diretamente, e impactou no sentido não só de imagem, mas psicológico, você tem direito sim ao dano moral. As indenizações de dano moral em erro médico vão depender de diversos fatores, nós conversamos sobre isso. Não ultrapassam, dificilmente vão ultrapassar 30 mil reais. Essa é a realidade do nosso país, hein? O professor sempre aplicando casos práticos aqui. Não é achismo, é a realidade. Podem passar? Podem, mas é difícil. São situações atípicas. Cuidado, eu falo isso, porque muitas vezes sabemos que um dano, não dá para falar, professor, esse dano aqui, meu Deus, eu tinha que ganhar 2 milhões. Às vezes você atrapalhou a vida do sujeito, da pessoa, né? Mas fato é que existe uma tabela que não está escrita, mas o judiciário cria uma tabela para proteger o judiciário de muitas ações, para proteger, o judiciário vai analisar qual que é a possibilidade do réu também. Então não dá para acreditar em filmes, né? Em séries, é outra realidade. Aqui a realidade é nossas indenizações dificilmente vão ultrapassar 30 mil. Essa é uma realidade prática e comprovada, hein? Então tem que ser um caso atípico, infelizmente, ou felizmente, né? O professor aqui de forma neutra explicando, é a realidade do nosso país. Fato é que o dano moral, difícil de ser provado, inclusive,
mas muitas vezes com base nas provas orais e documentais você consegue provar, é uma realidade em ações de erro médico ou erro do médico, tá? É uma realidade, porque sempre que você prove que ocorreu erro médico, certamente você terá direito a uma indenização, que vai depender do caso concreto, esse valor da indenização. Então é importante também. Quando eu falo do segundo dano, porque o primeiro então é o dano moral, o segundo dano é o dano material. O dano material é importante deixar claro que nós temos duas classificações, hein? Dano material é o dano o quê? Patrimonial. Então eu sofri um erro médico, mas eu sou taxista, eu deixei de trabalhar, deixei de ganhar. Aí entra o dano material. Lembra você que nós temos uma classificação então, lucros cessantes e danos emergentes, né? Então o que eu deixei de ganhar, o que eu perdi e o que eu ganharia, né? Então futuro e presente. Então o dano moral eu posso fazer um estudo para ver qual que é o direito da minha indenização. O que eu perdi, bolso financeiramente, e o que eu deixei de ganhar. Então, dano moral aí tem essa divisão, essa subdivisão. Mas nós temos um dano também esquecido, que é o dano estético, né? O dano estético, também estudado em responsabilidade civil, é o dano físico. Esse dano físico comprovado, eu consigo sim o dano estético. Então, olha só, no Brasil nós temos 3 danos, hein? Preste atenção, dano moral, dano material e dano estético. São 3 danos que eu posso trabalhar. Pode ser na mesma ação de forma cumulativa. Eu posso acumular esses danos. Não precisa ser um ou outro, pode ser cumulativo. É importante deixar claro esse dano, como é feito o estudo desse dano também. Então olha só que interessante, quando ocorre um erro médico, devidamente comprovado por essas provas, eu posso sim ingressar com uma ação chamada ação de perdas e danos ou ação de indenização de erro médico, para que possa sim buscar uma indenização, tanto em virtude do dano estético, moral ou material. Então isso é muito importante. Quero falar também, para a gente concluir nosso assunto aqui, a responsabilidade do médico. Professor, o médico tem responsabilidade? No código, no artigo lá 36 do Estatuto do Médico, de Medicina, nós temos lá um artigo que trata. O dever do médico começa na informação, ele tem que informar o seu cliente. Quando ele deixa de informar o paciente, ele já está cometendo um erro do médico, né? Então, não médico, mas um erro do médico. Então, o erro muitas vezes não é o fático, a cirurgia, né? O tratamento, mas o dever de informação também é considerado um erro médico. Quero lembrar que, em regra, a responsabilidade do médico é uma responsabilidade de meio, chamada também de subjetiva. O médico não tem que garantir o resultado, assim como o advogado. Mas, professor, em todos os casos, não. Nós temos profissionais, médicos especializados em plástico, cirurgião plástico. Ele sim já tem uma obrigação de resultado. Seria uma exceção dentro do profissional da área da saúde. É uma exceção porque ele tem obrigação de resultado. Em regra, o médico e os profissionais da área da saúde não têm obrigação de resultado. Tem uma obrigação de meio, a chamada responsabilidade subjetiva, tá bom? Vamos chegar ao fim do nosso programa. Agradeço a você, continue acompanhando. Um abraço, tchau!